Então, se você parar de olhar para aquilo que você não tem, e o que outra pessoa tem que você gostaria de ter, e você deixar que Deus lhe mostre aquilo que você tem, aí então você poderá começar a usar e desfrutar do que você tem, em vez de ter ciúmes daquilo que você não tem. Amém? Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Sabe, esta é apenas a minha opinião. Eu acredito que Pedro talvez tivesse ciúmes de João, sabe? Porque conheço a personalidade de Pedro. E sabe, está registrado na Bíblia pelo menos 7 vezes João dizendo: eu sou o discípulo amado de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu teria muita dificuldade com isso. Sim, eu sou o discípulo a quem Jesus amou. Agora, Pastor Mike e eu conversávamos enquanto vimos para cá que provavelmente ele tivesse uma grande revelação do quanto Deus o amava e ele não estava tentando se gabar, mas mesmo assim, se você tiver algum tipo de insegurança ou ciúme, sabe, isso seria realmente muito irritante. Eu sou o discípulo amado de Jesus. Em João 21, começando no verso 14, a maioria de vocês aqui reconhecerá isso. Jesus perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? Sim, tu sabes que eu te amo. Bem, apacenta minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Bem, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez: Pedro, você me ama? A essa altura, isso começou a incomodar Pedro, que Jesus continuasse perguntando a mesma coisa várias e várias vezes. Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Bem, apacenta as minhas ovelhas. Bem, isto é uma pequena nota de rodapé para esta mensagem, mas o resumo disso é: bem, se você realmente me ama, então vá ajudar alguém. Deixe-me dizer algo aqui e de graça. E isso não tem nada a ver com a minha mensagem hoje, mas deixe-me dizer isso de graça e você pode levar para casa com você. O que você está fazendo para ajudar alguém? Nossa, está tudo tão quieto aqui. Cada um de nós deveria estar ajudando outras pessoas. Não tem como a gente ser feliz e egoísta, sabe? Amém? Isto não é possível. Então ele disse: se você me ama, então ajude alguém. E ele continua dizendo a Pedro: em verdade, eu te digo, quando você era jovem, você se vestia e ia para onde quisesse. Acho que ele quis dizer, quando você era um cristão mais jovem, quando somos cristãos bebês, fazemos só nossas coisas e Deus tolera isso? E ainda tem muito trabalho a fazer em nossa vida, mas ele diz, quando você envelhecer, ou na verdade ele quis dizer, quando você amadurecer mais, outro vai levar você e levá-lo a lugares onde você não deseja ir. Ele disse isso a Pedro para indicar a ele que tipo de morte ele teria para glorificar o Senhor. E sabemos que Pedro foi pregado de cabeça para baixo. Numa cruz, quando lhe disseram que ele seria crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado como seu Senhor. Ele achava que ele não era digno daquilo. Mas aqui está a parte que eu amo. Ok, você me ama. Você me ama, você me ama. Vão acontecer algumas coisas mais difíceis na sua vida. Esse é o tipo de morte que você vai ter para glorificar-me. E o que Pedro respondeu a isso? Pedro virou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava. É claro que ele estava lá, estava seguindo a eles. Este foi aquele que se inclinou sobre o peito de Jesus na ceia e disse: Senhor, quem é aquele que vai te trair? E então, quando Pedro viu João, ele perguntou: Senhor, e quanto a ele? Vejam, eles eram assim, pessoas como nós.
Eles tinham discussões, eles iam pela estrada com Jesus discutindo sobre qual seria o maior deles. E quanto a esse homem, o que vai acontecer com ele? Agora ouça. Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que você tem com isso? Em outras palavras, se eu puder dizer claramente, porque só me restam 9 minutos aqui, o que Deus decide a fazer com outras pessoas não é absolutamente da nossa conta, sabe? Eu quero dizer que isso realmente não é da nossa conta. O que precisamos fazer é lidar com nossas próprias coisas e confiar em Deus, que Ele sabe o que está fazendo. E eu não sei por que Deus escolheu esta mensagem para eu pregar aqui. Tenho milhares de mensagens que eu poderia pregar, mas eu confio em Deus que qualquer mensagem que Ele me dê, onde quer que eu vá, é a mensagem que devo levar para aquele lugar em particular. Eu realmente acredito que nem todo mundo aqui, claro, mas algumas pessoas têm problemas com isso. E pode até haver algumas coisas presas em você que ficaram aí por muito tempo. E hoje pode ser o dia da sua libertação. E talvez você esteja se perguntando: onde estão as minhas bênçãos? Bem, se você tem ciúmes de outra pessoa, isso tem que ir embora antes que as bênçãos sejam derramadas. Você se lembra de Raquel e Lia na Bíblia? Essa história é muito interessante. 2 irmãs. Jacó aparece e põe os olhos em Raquel e a Bíblia diz que ela tinha uma figura adorável. Ela era linda. E Jacó queria casar-se com ela. E a Bíblia diz que Lia está em Gênesis 29:16. Lia era a irmã mais velha e, de acordo com o costume deles, a irmã mais velha se casava primeiro, sabe? Então, por direito, Lia deveria ter se casado primeiro. Mas ele queria Raquel. E diz: Lia tinha os olhos fracos. Acho que essa é uma boa maneira de dizer que ela era a irmã feia, sabe? Eu poderia ser mais delicada e dizer que ela não era atraente, mas vamos ser curtos e grossos aqui. Talvez haja alguém aqui hoje e você se sente como a irmã feia da família. Talvez haja um homem aqui e você tinha um irmão que era craque em todos os esportes e você não sabia nem quicar a bola Ou talvez você teve irmão que era extremamente inteligente, só tirava ótimas notas. E você se esforçava e tinha dificuldades. Eu me pergunto quantas pessoas estão aqui ou assistindo online ou em um dos outros lugares e você tem alguém em sua família, um irmão que você não foi capaz de amar só porque ele tinha algo que você não tinha e você tinha ciúmes dele. Sim, eu vou fazer esse tipo de apelo aqui, então prepare-se para isso. Joyce, vou me arrepender com o Senhor quando chegar em casa. Não, a Bíblia diz: confessai uns aos outros as vossas falhas para que sejais curados e restaurados. Não há nada melhor para nós do que nos levantarmos na frente de todos e dizer: sim, eu tenho problema com isso. Eu estou confessando isso aqui. Algo é quebrado em você quando faz isso. Amém? No entanto, eu creio que muitas centenas de milhares de pessoas, e esta mensagem vai estar online em várias plataformas e alcançará um número grande de pessoas. Certamente haverá algum arrependimento acontecendo aqui hoje, alguma restauração,
de alguns relacionamentos nas famílias, sabe? E talvez até mesmo em igrejas. Oh, sim, há ciúmes nas igrejas, sabe? Bem, Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel, e Labão, seu tio, embriagou, e ele acordou na manhã seguinte com Lia, com seus olhos fracos, ao seu lado. E com certeza ele se irritou com isso, mas sabe, ele esqueceu. Provavelmente ele se esqueceu de tudo que ele fez com Esaú. Porque tudo que vai, volta. E muitas vezes, quando algo acontece conosco, nós não entendemos por que aquilo está acontecendo e esquecemos que fizemos a mesma coisa com outra pessoa lá atrás, em algum lugar. Amém? E então ele teve que trabalhar mais 7 anos e finalmente conseguiu ter Raquel. Mas sabe o que eu acho realmente interessante nessa história? É que Raquel não podia conceber filhos. Ela tinha um filho atrás do outro, ok, bem? Lia tinha. Ela não era talvez tão bonita. Não cita nada sobre ela ter uma figura adorável, mas ela tinha filhos, o que era muito importante naqueles dias. Raquel era linda e tinha uma figura adorável, mas ela não foi capaz de ter filhos por muito, muito tempo. Eventualmente, ela finalmente teve. E estudando essa história, Deus me ensinou que ninguém recebe tudo, mas todo mundo ganha algo. Veja. Então, se você parar de olhar para aquilo que você não tem, e o que outra pessoa tem que você gostaria de ter, e você deixar que Deus lhe mostre aquilo que você tem, aí então você poderá começar a usar e desfrutar do que você tem, em vez de ter ciúmes daquilo que você não tem. Amém? Alguém pode dizer amém? Agora, deixe-me perguntar. Se você está aqui hoje e você vinha tendo, porque hoje você vai parar com isso, problemas nesta área, tem alguém na sua família, um amigo, alguém com quem você trabalha, alguém na sua igreja, que você tem esse ciúme desagradável preso aí dentro de você, e você realmente quer se livrar disso, eu quero orar por você. Onde você estiver, seja em sua casa ou em outro lugar, junte-se a nós. Vou pedir que seja ousado e levante-se para que eu possa orar por você. Obrigada. Obrigada. A melhor maneira de libertar-se é sendo honesto. Sabe, temos muitas pessoas nas galerias, não consigo ver quase ninguém se levantando. Onde estão vocês? Aí está, vamos orar. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que você quebre essa escravidão de ciúmes dessas pessoas, e que elas sejam libertas desse lugar hoje, e sejam capazes de abençoar aqueles que têm o que elas querem, confiando que o que for certo para elas, você dará a elas no tempo certo. Ajude-as a ver os dons que elas têm e apreciá-los. E se elas precisarem fazer as pazes com alguém, eu sinto no meu coração que há alguns irmãos aqui que precisam ir e fazer as pazes e talvez até se arrependerem por terem ciúmes de alguém, para que possamos ter cura no corpo de Cristo e a sua forte unção de volta e sermos testemunhas para o mundo. Eu te agradeço, Pai, por ter rompido as amarras e por libertar estas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.
Joyce, hoje na nossa conversa franca vamos falar sobre algo que todo mundo lida. Todos nós queremos nos encaixar. Queremos sentir que nós, pertencemos a algum lugar, mas também nem sempre gostamos de nos destacar demais. Não gostamos de ser diferentes. E todos nós temos coisas em nossas vidas que nos tornam diferentes e que nem sempre se encaixam e às vezes se destacam. Então, é uma coisa difícil para as pessoas. Você tem sugestões para nós? Qual a importância disso? Qual prioridade devemos ter em tentar nos encaixar? Bem, eu acho que, primeiro, se você for apenas você mesmo, você se encaixa. Porque nenhum de nós, por nós mesmos, tem tudo o que é necessário. Sabe? Isso é interessante. Como no casamento, você geralmente acaba se casando com alguém que não é como você, e no início, aí você pensa, Deus, o que eu fui fazer? Mas Deus muitas vezes te coloca com alguém que não é como você, porque eles têm coisas que você não tem e você tem coisas que eles não têm. Eu gosto da maneira como você diz isso. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz, sabe? Você comete o erro de tentar mudar a pessoa com quem você é casado e descobre que isso não funciona. Sim. E assim, quando eu penso em como é o ministério hoje e em como no início era apenas Dave e eu e algumas pessoas e fazíamos tudo, mas para que o ministério crescesse, tivemos que parar de tentar fazer tudo e adicionar mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas, e agora temos quase 500 funcionários aqui e, meu Deus, todos aqui são tão úteis e cada pessoa é benéfica e cada pessoa tem sua parte, e algumas pessoas estão mais nos bastidores e talvez não recebam tanta atenção quanto deveriam, mas a parte que elas estão fazendo, e todas são importantes. Temos dons e talentos diferentes e caso ninguém tenha reparado, Deus gosta de variedade. Sabe? Isso é verdade. Se você fizer uma caminhada, uma das coisas que deixa o meu bairro lindo quando caminho por lá é o fato de que cada pessoa tem algo diferente em seu quintal. Algumas não têm flores, outras têm muitas flores. Umas são pintadas com cores vibrantes, outras pintam com outro tipo de cor. Existe um campo de golfe do outro lado da rua da minha casa, naturalmente, sabe? Vivendo com Dave. E nem... Mesmo as ervas daninhas são iguais. Sabe, as árvores são diferentes, mas não seria uma caminhada tão agradável se tudo fosse igual? Mas às vezes nos sentimos como uma erva daninha e queremos ser uma flor. Sim. E você tem razão, você percebe a beleza naquelas flores silvestres, nas ervas daninhas. E assim, há algo que Deus tem em mente para todos nós. Sim, você não pode. Eu me lembro de um dia ver uma linda flor crescendo entre duas rochas e ela estava lá tão escondidinha. E eu pensei, Senhor, por que o Senhor colocou algo tão bonito ali onde ninguém vê? E o que ele pôs no meu coração foi, eu vejo. E assim, talvez haja coisas que Deus tenha feito apenas para seu próprio prazer, só para ele ver. E, sabe, sempre senti que eu era muito diferente das outras mulheres, que minha voz era diferente, eu não gostava dela, não gostava da minha personalidade, sentia que eu era muito agressiva, isso e aquilo outro. E claro, agora eu entendo que Deus me criou do jeito que eu sou, para exatamente o que ele ia me chamar para fazer, mesmo com minha voz. Honestamente, acho que se eu tivesse uma vozinha bem doce, acho que seria mais difícil para os homens me ouvirem. E existe um grande número de homens que realmente gostam desse ministério. E assim Deus nunca quis que todos fôssemos iguais. E nós tentamos ser iguais, pensando que assim vamos nos encaixar, mas apenas tentamos ser como as outras pessoas e as outras pessoas nos pressionam para sermos como elas. Isso é muito verdade. Nem sempre é um desejo que nós colocamos em nós mesmos no início. Isso cresce em nós porque recebemos essa pressão de outras pessoas também. Ou se você é diferente, até mesmo quando é criança, o que há de errado com você? Por que você está fazendo isso? Por que não está fazendo aquilo? E as crianças são duras. As crianças podem ser más e os pais podem ser muito imprudentes. Bem, por que você não pode ser como sua irmã? Por que não pode ser como seu irmão? Sua irmã consegue fazer isso? Por que você não consegue? E você nunca deve comparar um de seus filhos com o outro. Você não pode. Quando muito, você deve encorajá-lo, sabe? Dizendo, você não é como eles porque você não deveria ser como eles. Você deveria ser você mesmo. E assim, então, se as pessoas conseguirem entender que
Elas não devem tentar ser como uma outra pessoa para se encaixar, porque Deus nunca vai ajudá-las a ser uma outra pessoa. Sabia, em muitas declarações que uso, eu li isso, seja você mesmo, o resto já está tomado. Sabe, eu gosto de dizer, você tem que ser você mesmo e gostar de si, porque em todo lugar que você vai, lá está você. Então, se você não gosta de si mesmo, você nunca poderá fugir de si. É como ir visitar um parente de quem você não gosta, você não quer ficar perto dele nem por 10 minutos. Se você não gosta de si mesmo e está vivendo consigo, vai ser miserável o tempo todo. E eu realmente acredito que muitos dos problemas das pessoas, vários problemas que elas têm, são criados porque elas não gostam de quem elas são. Por isso é muito importante se aceitar. Deus te criou no ventre de sua mãe cuidadosamente e intrinsecamente com suas próprias mãos. Eu amo o fato de que ele diz cuidadosamente e intrinsecamente. Isso não é é lindo. como se ele apenas tivesse misturado tudo. Certo. E você não é um erro. Deus não comete erros. Não há nada em você que seja um erro. Você é imperfeito. Eu sou imperfeita. Mas Deus fez isso para que nós precisássemos dele. Sim. O que é muito preocupante também são algumas das coisas que fazemos para tentar nos encaixar. Nós tentamos agir de forma diferente, tentamos esconder, talvez, quem realmente sentimos que Deus quer que sejamos. Certo. Fazemos coisas que não estejam certas ou nós apenas queremos ser amados, queremos que as pessoas nos aceitem. E há grandes extremos que as pessoas podem ir para se encaixar nesse grupo ou para ter um amigo em particular ou para não se sentirem como um estranho. Há muita falsidade no mundo de hoje e eu realmente sinto que é hora das pessoas delas tomarem uma decisão de que elas serão autênticas. Elas não vão se submeter, elas não vão fingir ser uma coisa que elas não são, Sim. sabe? Qual é o problema de eu dizer a você, olha, Ginger, eu não sou muito boa nisso? Talvez você me peça para fazer algo, Sim. eu digo, eu não sou muito boa nisso? Honesta eu não e vulnerável. tenho que tentar ser boa nisso só porque você quer que eu seja? É muito melhor dizer isso não é para mim? Sim. Eu mesma já falei isso com você várias vezes. Isso não é bom para mim? Eu não sou boa nisso? E sempre tem outra pessoa que é. E era Sim. isso que você estava dizendo. É assim que nos encaixamos e trazemos essas coisas diferentes. Certo, mas você não. Eu acho que quando você vai a Deus, quando entra num relacionamento com Deus, isso é algo que ele me ensinou. Traga-me tudo que você é e tudo que você não é. Então, nós não oferecemos a Deus só as partes boas. Damos a Ele o que nós não somos também, porque Deus pode trabalhar através disso se entregarmos a Ele. Sim, sim. E é uma daquelas coisas em que, às vezes, nós pensamos que nem Deus vai querer essa parte, porque ela não é tão boa, e Ele está bem ali, querendo nos ajudar em algumas dessas coisas. Bem, é como você disse, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser aceito. E o que nós temos que entender é que você nunca vai conseguir isso do mundo, não de todos. Há uma estatística, aqui estão elas novamente, que 10% das pessoas não vão gostar de você, não importa o que você faça. Então, se 10% das pessoas não vão gostar de mim, não importa o que eu faça, então é melhor eu seguir o meu coração e fazer o que sinto, que Deus está me mostrando, em vez de tentar ser falsa para poder me encaixar com uma ou duas pessoas. Essa estatística é libertadora quando você pensa sobre isso. Certo. E assim, sabe, as pessoas são más e te julgam e te criticam, mas não significa que estão certas. Só porque alguém te critica não faz com que esteja certo, e muitas vezes as pessoas te criticam porque são ciumentas. O ciúme, ele é um grande problema e, sabe, eu nunca tive ninguém com ciúmes de mim se a pessoa tivesse o que eu tinha. Elas só ficam com ciúmes se elas não tiverem o que você tem. Mas a questão é que todo mundo quer aceitação. E todo mundo quer amor. E existe um lugar onde todos podem ter isso, e é em Deus. A Bíblia diz que todos fomos feitos aceitáveis no amado, e que Deus, Ele nos ama, nos ama, nos ama, nos ama. Em toda a Bíblia fala sobre o quanto Deus nos ama, o seu amor é eterno e nunca vai parar e nunca vai acabar. Então somos criados do jeito que somos para um propósito. Certo. E onde precisarmos nos encaixar, vamos nos encaixar. Deus sempre nos aceitará com braços amorosos. Então, relaxe e só respire fundo. Relaxe e seja quem você é. Sim.
Eu amo isso. Muito obrigada. Por nada.